Porque o empresário, ele pede por ajuda. A gente estava comentando ainda essa semana a quantidade de clientes, e recentemente nós tivemos aí uns 2, 3 casos que bateram na porta, inclusive ex-clientes que fizeram um projeto ou outro, bateram na porta e falaram assim, eu tô morrendo, tô me separando, não pratico mais esporte, não consigo mais ter vida, não vejo meus filhos, me ajuda. Aí você fala, claro, te ajudo. Porque mudam as formas, mas na essência as coisas são mais ou menos as mesmas. Decisão centralizada, bom, enfim, todas aquelas maneiras do empresário levar o negócio. E aí ele chega num ponto onde ele tá para explodir. E aí ele pede ajuda. Só que muitos pedem ajuda querendo realmente mudar. Outros pedem fórmula mágica. E a gente está vendo que o que mais tem no mercado hoje é fórmula mágica. Cara, você sabe como é que é difícil mudar a cabeça das pessoas. Então, nessas circunstâncias, eu não vejo um trabalho só interno, porque interno é tudo isso que você falou. Fazemos um plano de 90 dias, tiramos as nuvens, mostramos o caminho, área comercial, operações, a gente monta um plano para cada uma, executa, chega no sucesso, bota a empresa num outro patamar, mas isso só acontece se existe uma predisposição do dono ou dos donos em quererem mudar. E aí, Edu, eu queria fazer um flipped podcast. Vamos inverter, eu queria te pedir ajuda, porque assim, como é que faz para mudar a cabeça de um empresário? Como é que faz para, não é mudar, mas criar uma nova perspectiva, uma nova mentalidade para que esse cara realmente entenda que ele precisa trilhar um caminho de estruturação para gerar valor e chegar nessa liberdade? Poxa, olha, super desafiadora essa sua pergunta que não estava de $1 milhão. Mas é uma pergunta maravilhosa, porque veja só, eu gosto muito de um olhar que alguns colocam, que é o seguinte, que uma empresa, quando você fala no grau de maturidade dela, um empresário, ele começa falando de tarefas, a gente começa a perceber que ele foi para um outro nível quando ele começa a falar de processos, e ele vai para um nível ainda acima quando ele começa a falar de pessoas. Quando ele já está no dia a dia dele lidando com pessoas, falando de pessoas, ele já está num ponto que ele já conseguiu, de certa forma, colocar os processos que lidam com as tarefas e onde ele já se reúne, como a gente fala, uma reunião ideal, e a gente conversa mesmo em empresas grandonas, reunião ideal é quando o grupo que está na mesa, que comanda a empresa inteira, pode ser alimentado com 2 pizzas. Então, se 2 pizzas servem o grupo que está ali, está ótimo. Se tem gente demais, porque 2 pizzas não são suficientes, é um problema do dimensionamento da solução ali. Aí o cara fala, tudo bem. Aí eu tô lá, agora montei meu grupo, eu cheguei lá, qual é meu andar de cima? Puxa, talvez por não conseguir conceber qual é o andar de cima da vida dele, não ele como empresário, ele ganhou o jogo. Ele conseguiu colocar os processos, ele conseguiu dar um bom EBITDA, ele conseguiu compor um grupo de pessoas treinadas, ele passa a se dedicar no 3º estágio ainda, como empresário, olhando para dentro, informar gente que é melhor que ele, porque a empresa não pode ter o tamanho determinado pelo conhecimento do dono. O dono, ele tem a possibilidade de contratar um financeiro muito melhor que ele, um vendedor muito melhor que ele, um diretor de operações muito melhor que ele, usar um cara de tecnologia que põe ainda inteligência artificial e tecnologia, a empresa é muito mais do que ele. Fala, mas e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer melhor o papel dele, que é estar junto com o cliente, que é estar junto com outros empresários, que é estar olhando para o mercado, que é estar fazendo uma viagem para se inspirar, para ver o que mais ele consegue montar. Ele tira a empresa das costas dele, mas não no sentido de largar e nem de vender a empresa dele. Ele passa a exercer o papel de dono mesmo. E esse dono, com a cabeça aberta, aí dá para fazer bastante coisa. Porque quando a gente fala de transações, quando a gente fala de liberdade, muitas vezes a gente pensa, empresário, o que o empresário gostaria de ouvir da gente, Ale? Cara, eu tô precisando dormir, eu tô precisando viajar com a minha mulher, eu tô precisando ir acompanhar meu filho numa prova esportiva, eu tô precisando bater um papo com a minha filha, saindo para jantar com ela à noite, eu tô precisando me cuidar.
eu estou precisando tirar férias. Resolve isso para mim, vende a minha empresa. Não, não é por aí. Você criar uma empresa madura o suficiente para você ter tempo para fazer isso tudo. E existe gente que consegue fazer isso. Porque aí ele já não tem mais uma empresa só. Ele pode ter aquela empresa autônoma, participando como conselheiro, ou mesmo como CEO da própria empresa, mas com equipes bem montadas para poder olhar e falar, bom, eu quero crescer, eu vou para outro mercado. Como é que eu vou para outro mercado? Algumas chances. Uhum. Você pode se desafiar dentro da própria estrutura, tentando vender organicamente. Você pode comprar uma empresa menor que a sua. E olha só o que a gente fala, né? Você vale 10 EBITDAs, você compra uma empresa por 5 EBITDAs, que tá bom para o cara e tá ótimo para você, você já ganhou um novo território, você já ganhou um outro mercado. Você se funde com outra empresa, você nem trocou dinheiro. Você trocou habilidades. Você se compõe, você pode fazer realmente aquela fórmula do 1 mais 1 é igual a 3. Ah, mas isso não é para mim. Sim, isso é para você. A gente vê fusões de startups. A gente vê fusões de titãs. Muitas vezes não dão certo os titãs, dão certo as startups, tem de todos os graus. Agora o empresário fala, pô, mas eu vou perder minha identidade, a minha empresa não vai mais ser a minha cara. Não, aí é que ela vai ser. Só que para isso ele tem que ter uma empresa preparada. Uma empresa que não seja só uma geradora de caixa. Tem empresa que a hora que você fala assim, sua empresa é vendável? Ele fala, é vendável. Onde estão os teus demonstrativos financeiros? Não tem. Quanto você fatura? Olha, eu não sei direito. Qual é a tua margem? Eu preciso apurar. Não, eu tenho um sócio que ficou aqui dentro e eu não tirei do contrato social. Ele vai ter que assinar um documento. Você fala, você nem começa a olhar a empresa dele. Não. Agora, e a cabeça do empresário? O que dá para ele aprender? Cara, dá para aprender um monte de coisa. Dá para aprender, como a gente falou, competências que transformam o empresário no que a gente chama de deal maker. É a razão desse programa aqui. Porque empresários que eu conheço, eles têm muito mais do que uma empresa. Eles têm muito mais do que a empresa que ele criou. A que ele criou continua dele. O que eu falei, o Elon Musk, quanto ele tem da Tesla? Para todo mundo, o Elon Musk é a Tesla é o Elon Musk. Quanto ele tem da Tesla? Ele tem 9% da Tesla. Aí você fala, mas cadê o resto? Não, ele continua dono. A identidade dele continua na empresa. Mas tem tanta coisa que dá para fazer, criando autonomia governável, que a preparação, ela sim consegue dar o que a gente chama de independência. Independência, a gente pode até, de alguma maneira, traduzir para o empresário comum ou para a pessoa comum como interdependência. Porque existe uma interdependência do Jeff Bezos com a Amazon, do Elon Musk com a Tesla, com a Starlink, do Zuckerberg com a Meta, com todas as empresas. Existe uma interdependência. Mas existe uma independência que ele fala, a empresa é muito maior que eu. Dá para ser muito maior. Então, assim, quais são as vantagens de você começar com o processo de preparação da empresa? É você ter a possibilidade de fazer algumas dessas coisas. Agora, você preparar a empresa sem preparar um empresário,